Olá! Hoje a gente mergulha de cabeça num dos capítulos mais intensos do livro de Atos. Sério, a gente está falando de uma mentira com consequências mortais, uma fuga da prisão que desafia a lógica e um confronto que coloca a fé contra o poder do Estado. Tudo isso em um capítulo só. Vamos lá? E a história toda já começa com essa pergunta que, olha, define o tom do capítulo inteiro. Pensa bem, numa comunidade que estava tentando viver na mais pura transparência, qual seria o preço de uma mentira? Primeiro, o foco é interno. Antes de lidar com qualquer ameaça de fora, a comunidade de fiéis, que estava ali no comecinho, enfrenta uma crise que podia abalar tudo. A base de tudo, a confiança. É aqui que a gente conhece um casal, Ananias e Safira. A comunidade estava num momento de muita generosidade, todo mundo dividindo, e eles também vendem uma propriedade para doar. Só que tem um detalhe, né? O plano deles é o seguinte: eles seguram a parte do dinheiro para eles em segredo, mas na hora de entregar, fingem que estão doando o valor total. A intenção aqui, pelo jeito, não era só ajudar, era, sabe, ganhar status, parecer tão generosos quanto os outros. E aí o apóstolo Pedro confronta o Ananias e a acusação dele é, uau, muito reveladora. O ponto central é esse. O problema não era eles ficarem com uma parte do dinheiro. Isso eles podiam fazer, era de direito deles. O problema foi a mentira. Foi uma quebra de confiança com a comunidade e, na visão do Pedro, uma mentira direta para Deus. E a consequência é imediata e é brutal. Assim que ele ouve as palavras de Pedro, Ananias simplesmente cai morto. É um momento chocante que deixa bem claro, sem a menor dúvida, o quanto a honestidade era levada a sério naquela comunidade. E se a gente achava que o drama tinha acabado, ele só aumenta. Umas 3 horas depois, a esposa dele, Safira, aparece. Ela não sabia de nada do que tinha acontecido. O Pedro dá a ela uma chance claríssima de contar a verdade. Mas ela repete a mesma mentira. E, tragicamente, o destino dela é exatamente o mesmo do marido. A lição do dia foi selada da forma mais dura possível. Esse evento, com os dois, nossa, causa uma verdadeira onda de choque na igreja toda. A mensagem não podia ser mais clara. Integridade não era algo opcional ali. Isso criou um senso de reverência muito profundo e a ideia de que, olha, as aparências não valem nada se não tiver verdade por trás. Ok, então com essa questão da integridade resolvida, digamos, de forma bem dramática, o foco da comunidade agora vira para fora. E o impacto deles em Jerusalém, começa a ficar impossível de ignorar. E aqui acontece uma coisa fascinante. Em vez de assustar as pessoas e afastar todo mundo, aquele evento parece que fortaleceu a reputação dos apóstolos. O poder deles vira quase uma atração pública. Começam a acontecer milagres, o respeito do povo por eles só aumenta e multidões começam a se juntar ao movimento. Olha o ponto que a crença popular chegou. Era algo impressionante. As pessoas estavam tão certas do poder divino que vinha dos apóstolos que elas acreditavam que só a sombra do Pedro, passando por cima de alguém doente, já podia curar. Esse era o nível da influência que eles tinham. Claro que toda essa influência não ia passar batido, né? A popularidade crescente dos apóstolos acaba chamando a atenção, mas não do jeito bom. As autoridades religiosas ficam de olho neles e o palco está montado para um confronto bem direto. E o motivo é dito com todas as letras: inveja. O sumo sacerdote e a elite religiosa olhavam para aquela influência toda dos apóstolos e viam uma ameaça direta à autoridade deles. E qual é a resposta? Usar força. Eles mandam prender os apóstolos. Aí, na manhã seguinte, os guardas vão buscar os prisioneiros para levar para o julgamento. Só que quando eles chegam na prisão, dão de cara com um mistério. As portas da prisão estavam lá, seguras, trancadinhas por fora. E o mais bizarro de tudo, os guardas estavam lá, nos seus postos do lado de fora. Nenhum sinal de arrombamento, nada que parecesse uma fuga normal. Olhando de fora, estava tudo perfeitamente em ordem. Isso, claro, deixa as autoridades de cabelo em pé. Peraí, se as portas estavam trancadas e os guardas vigiando, como é que a cela podia estar vazia? Cadê os prisioneiros? A resposta não foi uma fuga, foi uma libertação milagrosa. Um anjo soltou eles durante a noite. E não foi para eles se esconderem, não. A instrução foi bem clara. Voltem para o templo e continuem ensinando.
Era um ato de desafio, assim, na cara dura. Bom, isso leva, claro, para o confronto final. Os apóstolos são encontrados e presos de novo, só que dessa vez com mais cuidado, porque as autoridades estavam com medo da reação do povo. E aí, eles são levados para o Sinédrio, a mais alta corte judaica, para um julgamento. E é aqui que o conflito ideológico explode. O conselho acusa eles de desobediência direta. E a resposta de Pedro, bom, se torna uma das frases mais famosas da Bíblia, colocando uma hierarquia de lealdade bem clara na mesa. Para o conselho, essa resposta é insubordinação total, uma afronta direta à autoridade deles. A fúria toma conta do lugar e a conversa vira sobre uma única solução: mandar matar todo mundo. Mas aí, no meio daquela fúria toda, surge uma voz inesperada de calma. Gamaliel, um fariseu muito respeitado, pede a palavra. E a lógica dele, como a gente vê aqui, é bem pragmática. Se esse movimento for coisa de homens, vai acabar sozinho. Agora, se for de Deus, tentar parar é o mesmo que lutar contra o próprio Deus. O conselho dele? Calma, paciência. E não é que a sabedoria do Gamaliel funciona? O conselho desiste da pena de morte. Mas eles ainda precisam mostrar quem manda, né? Então, eles punem os apóstolos fisicamente com açoites, repetem a ordem para eles ficarem quietos e aí, finalmente, soltam. E é aqui que vem a virada mais surpreendente da história toda. A reação dos apóstolos depois de apanhar daquele jeito não é medo, não é desânimo, é alegria. Eles enxergam aquele sofrimento como uma honra, como uma prova de que a missão deles era real. E essa reação deixa a gente com uma última pergunta, bem profunda. O que leva alguém a ter uma convicção tão forte, a ponto de transformar sofrimento e humilhação em motivo de alegria? É uma pergunta que não só define a fé deles, mas que também faz a gente pensar. E as nossas próprias convicções, como são?